Ciao, io mi chiamo Elisabetta, sono qui per parlare della cultura italiana, capisci? Davvero. Não tem problema se você não entendeu. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um resgate cultural. Vou contar para vocês então a história da vinda dos imigrantes italianos, só que de uma forma um pouco mais lúdica, tendo em vista que possivelmente muitas crianças também estarão assistindo esse vídeo, tá? Então, estamos no ano de 2358 e agora o planeta é habitado por robôs. Dentre eles, o Roblob. Roblob é um robozinho muito curioso que adora ouvir histórias, principalmente as que seu tataravô conta. E a história preferida do Roblob é a história em que o tataravô narra que nesse mesmo planeta, há 383 anos atrás, a Terra era habitada por seres chamados humanos. E esses humanos tinham costumes muito peculiares, bem estranhos, bem diferentes, porque ao invés deles se teletransportarem de um lugar para o outro, como é feito agora com os robôs, eles navegavam em máquinas a vapor. O tataravô do Roblob conta que certa vez, num país chamado Itália, morava Francesca. A Francesca era uma senhorinha que andava com véu na cabeça, com um vestidinho de tecido bem simples, porque afinal de contas, ela não tinha muitas condições. As terras não produziam tanto, era uma vida muito difícil. E ofereceram para ela que se ela fosse para um país chamado Brasil, ela ganharia muitas terras e seria rica. Tendo em vista que ela não teria muitas condições na Itália, ela resolveu então ir para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, né, a vida não iria ser tão fácil como disseram para Francesca, porque na verdade não ganharam nenhuma terra. Disseram para ela que ela poderia ficar com as terras, mas teria que pagá-las. Mas o povo italiano era muito esperto, porque após terem aberto as clareiras na mata, construído as casas com pedra e barro, eles começaram a plantar milho, os parreirais com uvas e a criar animais de grande e pequeno porte, como vacas, porcos, coelhos, por consumo próprio. E acabou que eles foram aumentando a sua comunidade, aumentando as plantações, aumentando as criações desses animais, né? E depois de um longo tempo, eles conseguiram construir vinícolas. E essas vinícolas construídas, né, produziam suco de uva, vinho, e começou a aumentar a economia local, prosperando a cidade de Caxias do Sul e prosperando toda a região da Serra Gaúcha. Enfim, essa história, ela é de uma forma contada bem lúdica, bem sucinta, né, porque é um ensino também conforme o BNCC, desde os pequenos, né, aprendizagem na escola. E agora eu quero ouvir um pouquinho, né, de vocês nos comentários, o que vocês trazem dessa cultura italiana, né? Porque na verdade a gente não precisa ser descendente italiano, nós podemos adotar algumas culturas. Falando então de dois resgates culturais muito fortes, né, da imigração italiana, é a questão da alimentação e a religiosidade. A religiosidade muito forte, né, o catolicismo, com a veneração de imagens. Um exemplo muito típico da nossa cidade é a Romaria de Caravaggio, né, no dia 26 de maio. Caravaggio pertence à província de Bergamo, na Itália, então isso também é cultura italiana, né? A gente resgata dessa forma. E a alimentação. Falando um pouquinho da alimentação, por que era usado muito milho e não trigo? O trigo não era fácil de se produzir em função das terras não serem favoráveis, né? Então, acabavam que priorizavam o milho por uma questão econômica.
E a polenta, assim como a produção dos pães, vocês imaginem que a média de filhos era 8, 9, 10 por família. Então a polenta era algo fácil, de fácil preparo, com poucos ingredientes, que saciava, né, muito fácil as famílias. As polentas, elas eram feitas com a farinha do milho, água e sal, cozidas geralmente por 40 minutos, dentro de panelas de ferro, em fogões a lenha. E também uma curiosidade é que ela, depois de pronta, ela era colocada em cima de tábuas de madeira e eram cortadas com linha. Por que cortadas com linha? Porque se fossem com facas, elas poderiam quebrar os pedaços, né? Então, com a linha, tu garantiria um pedaço inteiro, um pedaço. Falando ainda sobre alimentação, a gente pode destacar a massa, né? A macarronada. E o queijo, né? Que também é típico italiano. E falando sobre alimentação, a gente pode destacar como valores italianos a reunião familiar, muito presente, né? Quem nos domingos não costuma visitar os pais, né? Os avós, aquela família reunida até tarde, né? E geralmente se segura a família emendando uma comida na outra, né? Então tem café, tem o bolo, tem outras alimentações para irem segurando a família, né? Ao longo da tarde do domingo. Isso também é italiano, né? Um resgate cultural. Porque a gente pode citar, por exemplo, vamos fazer uma comparação entre cultura americana, né? Geralmente, com 17 anos, os filhos são convidados a seguirem seu caminho, né? A tomarem seu rumo, enfim. E numa família italiana não é estranho uma pessoa de 40 anos ainda conviver com os pais, né? Na mesma casa, enfim. Então é um prazer imenso, né? Aquela reunião de família, todos juntos, é por hábito, é costume, né? Então isso também é muito presente na esse né? Enfim, e que as pessoas acabam tomando por base, né? Esse costume. Nós poderíamos ficar aqui durante horas e horas conversando, né? Sobre a imigração italiana, sobre toda a ascendência econômica, os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas histórias. Deixem seus comentários embaixo do vídeo, contem para mim agora algumas histórias, né, de vocês, e a gente vai ver que tem muito em comum, né, desde aquela infância a presenciar aquelas festas, né, em capelas, né, nas comunidades. A gente sabe que em distritos a gente tem uma igreja maior, umas capelas, os capitéis, né, menores, também, né, típico italiano. Então, contem um pouquinho para mim o que vocês têm de lembrança, né, ou mesmo como que era a infância de vocês, ou como que é a rotina de vocês durante os finais de semana. E aí a gente vai perceber que tem muito em comum, né, em função dessa herança cultural. Então tá, muito obrigada pela participação, né, por vocês terem escutado a história.